Você já sentiu que a vida tem algo grandioso reservado para você, mas ainda não conseguiu acessar essa realidade? E se eu te dissesse que a chave para a sua transformação já está em suas mãos e que tudo está prestes a mudar? O que você está prestes a ouvir pode ser o divisor de águas da sua jornada. E no final deste vídeo, você entenderá por que nada do que aconteceu até agora foi por acaso. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que essa mensagem poderosa alcance mais pessoas que também precisam dessa verdade. E mais, quero que você comente agora mesmo a palavra "eu acredito", porque esse simples ato vai selar o compromisso com a sua nova fase de abundância. Agora, preste muita atenção, porque nos próximos minutos você descobrirá o que está prestes a acontecer na sua vida. E eu te garanto, depois disso, nada mais será como antes. Nada na sua vida acontece por acaso, e se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque foi guiado até aqui. O universo, Deus ou a força superior em que acredita colocou essa verdade diante de você porque sabe que é o momento certo para você despertar. Há tempos, você tem sentido que há algo maior reservado para a sua vida, que sua caminhada não pode ser apenas sobre lutas e dificuldades. Você já enfrentou desafios que pareciam impossíveis de superar, mas a cada queda, você se levantou mais forte. Isso não foi coincidência. Tudo isso foi parte do plano para te preparar para o que está por vir. Chegou a hora de entender que o destino não brinca com você. Ele te molda. Cada dor, cada lágrima e cada fracasso foram ferramentas que lapidaram sua mente e seu espírito. O universo sempre esteve tentando se comunicar, mas você precisava estar pronto para ouvir. Hoje, você está. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que você mesmo tenha pensado sobre suas limitações. O momento de aceitar sua verdadeira identidade chegou. Você foi escolhido para viver uma realidade abundante e próspera. Mas atenção, essa escolha não significa que tudo será entregue de mão beijada. Você ainda precisa alinhar sua mentalidade, precisa deixar para trás o medo e a dúvida. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Acredite. Acredite que sua história está mudando agora. Acredite que tudo o que você sempre quis está a um passo de distância. Sua chegada até aqui não foi um erro, foi um chamado. A mudança que você sempre esperou não está no futuro distante. Ela começa agora. Mas para que essa transformação aconteça, você precisa tomar uma decisão. Deixar o passado para trás. Todos os medos, todas as inseguranças, todas as crenças que te fizeram duvidar do seu próprio potencial precisam ser apagadas. Você não pode entrar em uma nova vida carregando o peso da antiga. O que te trouxe até aqui foi a sua força, mas o que te levará adiante será a sua fé. Fé em si mesmo, fé no propósito que está sendo revelado diante de seus olhos. Imagine sua vida como uma folha em branco. Até hoje, você deixou que o mundo escrevesse sua história, mas agora a caneta está nas suas mãos. O que você vai escrever? Vai continuar repetindo os mesmos padrões de dor e escassez? Ou vai escolher um novo enredo, onde você é o protagonista da sua própria jornada de sucesso? A transformação só acontece para aqueles que têm coragem de virar a página. Se você está pronto, então o universo também está pronto para entregar tudo o que é seu por direito. E aqui está a verdade que muitos ignoram. O que você deseja já existe. Não é algo que precisa ser criado, mas sim algo que precisa ser acessado. A abundância, a felicidade, a plenitude financeira e espiritual. Tudo já está pronto, esperando pelo momento em que você finalmente decidir abrir as portas e receber. Esse momento chegou.
Você está prestes a viver um tempo de abundância como nunca antes. Nos próximos dias, oportunidades inesperadas surgirão e mudanças surpreendentes acontecerão na sua vida. Prepare-se para receber o que antes parecia impossível, porque a sua colheita finalmente chegou. Você sentirá uma paz imensa e uma felicidade indescritível dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja demonstrar sua gratidão e fé neste novo ciclo, você pode mostrar seu apoio através do Super Thanks, doando até os $100. Sua contribuição fortalece essa missão de levar essa verdade para mais pessoas que também precisam desse despertar. Por quanto tempo mais você vai carregar esse peso nos ombros? A vida inteira te fizeram acreditar que era preciso sofrer, lutar incansavelmente, sacrificar sua paz para conseguir qualquer coisa. Mas e se eu te dissesse que tudo isso foi uma mentira? E se eu te dissesse que a prosperidade não vem da exaustão, mas da conexão com algo maior? Deus, o universo ou a energia criadora nunca quiseram que você vivesse apenas para sobreviver. Você não nasceu para se arrastar pelos dias, contando as moedas e esperando por um milagre que nunca chega. O verdadeiro milagre é entender que você não precisa carregar essa batalha sozinho. Quando você solta as amarras da escassez, quando para de acreditar que tudo depende única e exclusivamente do seu esforço, algo mágico acontece. Você começa a viver no fluxo da abundância. Isso não significa que você não precisa agir, mas significa que suas ações serão guiadas, alinhadas com o que realmente importa. Você não precisa se desgastar tentando controlar cada detalhe da sua jornada. Basta confiar e seguir os sinais. E a partir de hoje, prometa a si mesmo que nunca mais viverá em guerra contra a própria vida. O peso da luta não é mais seu. As dificuldades do passado não definem seu futuro. A partir de agora, a energia da abundância fluirá até você de formas inesperadas. Você só precisa permitir. A abundância sempre esteve ao seu redor, mas talvez você nunca tenha conseguido enxergá-la. Por quê? Porque sua mente estava programada para focar na escassez, na falta, no que dava errado. Mas a boa notícia é que essa programação pode ser alterada. Quando você começa a focar na abundância, ela começa a se manifestar. Isso não é mágica, é ciência. A mente humana é um ímã, e você atrai aquilo em que acredita. Se você se vê como alguém fadado ao fracasso, adivinhe, sua realidade refletirá essa crença. Mas, se você começar a enxergar o sucesso como seu estado natural, sua vida se transformará diante dos seus olhos. E agora, mais do que nunca, você precisa acreditar que a abundância já está vindo em sua direção. Cada escolha que fizer a partir deste momento precisa estar alinhada com essa nova realidade. Pare e preste atenção aos sinais ao seu redor. Pequenos acontecimentos que parecem coincidência, eles não são coincidências, são confirmações de que a energia da abundância já começou a agir. Agora, cabe a você seguir esse caminho sem olhar para trás. Você já esperou tempo demais. A virada da sua vida não acontecerá no mês que vem, no próximo ano ou em algum futuro distante. Ela começa hoje, agora. Tudo o que você sempre desejou está disponível, mas precisa que você tome a decisão de aceitar. A escolha é sua. Continuar vivendo como antes ou finalmente abraçar a transformação que bate à sua porta. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando um sinal, um momento perfeito. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. Ele precisa ser criado. E você cria esse momento quando decide que já é digno da vida que sempre sonhou. Nenhuma mudança externa pode acontecer sem que primeiro haja uma mudança interna, o que significa que sua transformação não depende de fatores externos, depende apenas de você. Então pergunte a si mesmo, estou realmente pronto para essa mudança? Estou disposto a abandonar tudo o que me prende à antiga realidade?
Se a resposta for sim, então a virada já começou. O primeiro passo foi dado. E daqui para frente, a única direção possível é para cima. A prosperidade que está vindo para a sua vida não é temporária. Não é um momento passageiro de sorte ou acaso. Ela é como um rio que nunca seca, um fluxo constante que jamais se esgota. Por muito tempo, você acreditou que o sucesso era algo difícil de manter, que a riqueza e a abundância eram privilégios restritos a poucos. Mas essa visão limitada precisa ser quebrada agora. O universo não trabalha na lógica da escassez. Ele trabalha na lógica da expansão. Há infinitos recursos, infinitas oportunidades, e você está prestes a se conectar com esse fluxo. Pense no ciclo da natureza. Os rios correm sem cessar, levando água para onde for necessário, nutrindo tudo ao seu redor. O mesmo acontece com a abundância divina. Ela sempre flui, sempre se renova. O problema não está na falta de oportunidades, mas na mentalidade que impede as pessoas de enxergá-las. Você não precisa correr atrás do que já está a caminho. Basta se alinhar com essa nova frequência e permitir que a prosperidade flua livremente para você. O que antes parecia impossível agora será natural. O dinheiro, a felicidade, as conexões certas, tudo começará a chegar com facilidade. E quando você perceber que esse fluxo é constante, nunca mais viverá com medo de perder o que conquistou. Esse rio é eterno. E ele já começou a correr em sua direção. Desde que você nasceu, o mundo tentou te colocar dentro de uma caixa. Diziam o que você podia e o que não podia fazer, o que era possível e o que era um sonho distante. Mas todas essas limitações foram impostas por pessoas que não conhecem o verdadeiro poder do destino. Você não veio ao mundo para ser pequeno, para se conformar com menos do que merece. Você foi escolhido para viver sem limites, para experimentar uma vida que a maioria nem sequer consegue imaginar. O primeiro passo para romper essas barreiras é mudar sua mentalidade. Sempre que uma dúvida surgir, lembre-se, você é maior do que qualquer obstáculo. Sempre que alguém tentar diminuir seu potencial, lembre-se, sua grandeza já foi escrita antes mesmo de você nascer. Você não precisa da permissão de ninguém para alcançar o extraordinário. Os únicos limites que existem são aqueles que você aceita. E hoje, você escolhe não aceitar mais nenhum. A partir deste momento, tudo o que te prendia no passado será quebrado. Você não é mais uma pessoa comum, vivendo uma vida comum. Você é um ser poderoso, com um propósito grandioso, e agora, finalmente, está pronto para viver essa verdade sem restrições. As peças do seu destino já estão no lugar. Você pode não enxergar todas elas agora. Pode até sentir que algumas partes da sua jornada não fazem sentido, mas acredite, tudo está sendo orquestrado para que você alcance a vitória. Deus, o universo, a força suprema em que acredita, já desenhou o caminho, já preparou os atalhos, já alinhou todas as oportunidades que te levarão até onde você precisa estar. Muitas vezes, as pessoas desistem no meio do caminho porque não conseguem ver o quadro completo. Elas olham para os desafios e pensam que foram abandonadas, que estão sozinhas nessa jornada. Mas a verdade é que os momentos difíceis fazem parte da construção do seu sucesso. Cada barreira que enfrentou foi um teste, uma forma de fortalecer sua mente e seu espírito. E agora você está chegando na reta final. O que parecia distante está prestes a se tornar realidade. Tudo o que você precisa fazer é continuar seguindo em frente. Não permita que o medo ou as dúvidas te desviem do caminho. Você já venceu antes mesmo de começar. A vitória está garantida e agora chegou a hora de colhê-la. O segredo para viver uma vida de abundância não está no esforço exaustivo, mas na confiança absoluta. A confiança de que tudo de que você precisa já está sendo providenciado.
Quando você realmente acredita que Deus está no controle, você para de se preocupar com o futuro e começa a viver o presente com paz e segurança. E essa mudança de mentalidade é o que transforma tudo. Pense em uma criança que confia nos pais para suprirem suas necessidades. Ela não passa o dia preocupada com comida, abrigo ou proteção, porque sabe que está segura. Essa é a mesma confiança que você precisa ter na provisão divina. Você não precisa entender todos os detalhes de como as bênçãos chegarão, apenas precisa ter certeza de que elas virão. E quando essa certeza se instala dentro de você, os milagres começam a acontecer. Essa confiança não é passividade, não é ficar parado esperando que as coisas simplesmente caiam do céu. É agir com determinação, sabendo que cada passo será sustentado pela energia do universo. É fazer o seu melhor sem carregar o peso da incerteza. Porque agora você sabe que está sendo guiado para algo muito maior do que imaginou. O medo sempre foi o maior inimigo do sucesso. Ele paralisa, prende e impede que as pessoas avancem. Quantos sonhos já foram abandonados por causa do medo do fracasso? Quantas oportunidades foram ignoradas por medo do desconhecido? Mas agora, você precisa entender uma verdade fundamental. O medo é uma ilusão. Ele só tem poder sobre você se você permitir. O medo alimenta-se das histórias que contamos a nós mesmos. Se você diz que não é capaz, que não é bom o bastante, que não merece uma vida de abundância, então o medo cresce. Mas se você decidir, a partir de hoje, que nada pode te parar, então ele desaparece. O segredo para deixar o medo para trás não é evitá-lo, mas enfrentá-lo de frente, sabendo que ele não tem controle sobre você. Feche os olhos por um instante e visualize a vida que deseja. Sinta a emoção de já ter conquistado tudo. Agora, imagine que entre você e essa realidade só existe um véu fino chamado medo. Se você tiver coragem de atravessá-lo, descobrirá que do outro lado não há nada além de possibilidades infinitas. Então, tome essa decisão agora. O medo não faz mais parte da sua história. Você já passou noites em claro se perguntando como será o amanhã? Já sentiu aquela angústia no peito, um medo sufocante de que as coisas nunca irão mudar? Isso acontece porque você ainda acredita que precisa controlar tudo, que cada detalhe do seu futuro depende única e exclusivamente do seu esforço. Mas chegou a hora de abrir os olhos e enxergar a verdade. O seu futuro já está garantido nas mãos de Deus. Você não precisa carregar essa preocupação sozinho, não precisa se desgastar tentando prever cada passo. O Criador do universo, aquele que desenhou cada estrela no céu, também traçou o caminho da sua vitória. E esse caminho já está sendo pavimentado, mesmo que você ainda não consiga ver. Muitas pessoas vivem presas à ansiedade, temendo que o destino não lhes favoreça, que nunca terão o que desejam. Mas a verdade é que Deus nunca falha, nunca erra, nunca deixa uma promessa sem cumprimento. O que é seu já está reservado, já foi escrito antes mesmo de você nascer. Cada porta que precisa se abrir, cada recurso que precisa chegar até você, tudo já está planejado. O que você precisa fazer é aprender a confiar, aprender a descansar na certeza de que sua história está sendo guiada por uma força maior. Quando você solta o peso da preocupação, algo mágico acontece. A vida começa a fluir com mais leveza, as oportunidades aparecem no momento certo, e você finalmente entende que nunca esteve sozinho nessa jornada. Então, respire fundo. Entregue suas preocupações, seus medos e sua ansiedade. Seu futuro não é um mistério, ele é uma promessa. E essa promessa é de plenitude, de abundância e de realização. Nenhuma tempestade poderá desviar o que foi preparado para você. Nenhuma dúvida poderá impedir o cumprimento do que já foi determinado. Hoje, neste exato momento, tome a decisão de confiar. Confie que você está no caminho certo,
Confie que tudo está sendo preparado para a sua chegada. Seu futuro está seguro, e tudo o que você precisa fazer é caminhar na certeza de que a vitória já é sua. Por muito tempo, você viveu preso a uma versão limitada de si mesmo, aceitando menos do que merece, conformando-se com uma vida medíocre porque disseram que era assim que as coisas deveriam ser. Mas agora, um chamado ecoa dentro de você. Um chamado para uma nova realidade, um chamado que não pode mais ser ignorado. Você sente essa inquietação, essa necessidade de mudança, porque está sendo despertado para algo maior. Não se trata apenas de desejar uma vida melhor, trata-se de reconhecer que essa vida já está disponível para você e que o único obstáculo entre você e essa nova realidade é a sua própria resistência. A mudança começa no momento em que você decide que não aceitará mais nada menos do que aquilo que realmente merece. Você não nasceu para viver na escassez, na dúvida ou na frustração. Sua essência é grandiosa. Seu destino é abundante. E a única coisa que te separa disso é a sua capacidade de acreditar. Se você olhar ao seu redor, perceberá que as pessoas mais bem-sucedidas não são as mais inteligentes ou as que mais trabalharam. Elas são aquelas que tiveram a coragem de enxergar além da realidade atual, aquelas que ousaram acreditar que eram merecedoras de algo extraordinário. Então olhe para dentro de si e responda: você está pronto para atender a esse chamado? Está disposto a deixar para trás as velhas crenças, os velhos medos e as desculpas que te mantiveram preso por tanto tempo? Se a resposta for sim, então sua transformação já começou. A nova realidade já está surgindo no horizonte e tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. O chamado foi feito e agora cabe a você decidir se vai atendê-lo ou ignorá-lo. Mas lembre-se, essa é uma oportunidade única, e aqueles que ousam aceitá-la jamais voltam a ser os mesmos. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo dinheiro, achando que ele é a resposta para todas as suas necessidades. Mas a verdadeira riqueza vai muito além do saldo na conta bancária. O dinheiro por si só não traz felicidade, não traz paz, não preenche o vazio que muitos sentem mesmo depois de conquistarem grandes fortunas. A verdadeira riqueza está na plenitude, na liberdade de viver sem medo do futuro, na capacidade de impactar vidas com aquilo que você recebe. E essa riqueza só é acessível para aqueles que entendem que a abundância não é um destino, mas um estado de espírito. Se você acredita que precisa sofrer para conquistar algo, então sua vida será um ciclo interminável de luta. Mas se você entender que a riqueza está disponível para aqueles que sabem recebê-la, então tudo muda. A abundância não se manifesta apenas no dinheiro que você ganha, mas nas oportunidades que surgem, nas conexões que aparecem no momento certo, na clareza de propósito que te guia todos os dias. O dinheiro é apenas uma consequência do seu alinhamento com essa energia maior, um reflexo externo do que já está acontecendo internamente. O verdadeiro milionário não é aquele que tem muito dinheiro, mas aquele que tem uma vida abundante em todas as áreas: saúde, amor, propósito, liberdade. Isso é riqueza. E quando você começa a enxergar além do material, quando entende que a abundância começa de dentro para fora, você se torna um ímã para todas as bênçãos que sempre estiveram à sua espera. Tudo o que acontece na sua vida começa na sua mente. Seus pensamentos criam sua realidade, determinam suas ações e moldam o que você atrai. Se sua mente estiver programada para a escassez, você viverá uma vida limitada, sempre lutando para conseguir o mínimo. Mas quando você alinha sua mente com a abundância, as portas começam a se abrir. Você percebe oportunidades onde antes via problemas, sente gratidão onde antes havia frustração e atrai pessoas, ideias e situações que te impulsionam para o próximo nível.
O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que precisam ver para crer. Mas a verdade é o contrário. Primeiro, você precisa crer para então ver a realidade mudar. Se você acorda todos os dias esperando dificuldades, é exatamente isso que encontrará. Mas se você acorda com a certeza de que o universo está ao seu favor, então milagres se tornam rotina. A abundância não é uma questão de sorte, mas de mentalidade. Então, a pergunta que você precisa se fazer é: sua mente está alinhada com a escassez ou com a abundância? Você realmente acredita que merece tudo o que deseja? Se não, então essa é a primeira coisa que precisa mudar. O poder está dentro de você, esperando para ser ativado, e quando você decidir mudar sua forma de pensar, toda a sua realidade mudará junto. A vida inteira houve pessoas que duvidaram de você. Algumas riram dos seus sonhos. Outras disseram que você não era capaz. E muitas sequer enxergaram seu verdadeiro potencial. Mas o que essas pessoas não sabem é que cada palavra de dúvida, cada olhar de desprezo, cada crítica silenciosa serviu como combustível para sua ascensão. O universo trabalha de maneiras misteriosas, e muitas vezes os que te subestimam são os mesmos que no futuro ficarão de pé, sem palavras, diante da sua vitória. O silêncio da incredulidade será o maior aplauso para a sua conquista. Não se engane. Sempre existirão aqueles que tentarão diminuir a sua luz porque sua grandiosidade os assusta. Pessoas presas à mediocridade não suportam ver alguém quebrando as correntes da limitação. Mas a sua missão não é convencer ninguém do seu valor. Sua missão é apenas seguir em frente, construir seu império e deixar que seus resultados falem por você. Quando você finalmente alcançar tudo aquilo que está destinado a conquistar, os mesmos que duvidaram de você se perguntarão como isso foi possível. Eles não entenderão que enquanto riam, você trabalhava. Enquanto duvidavam, você crescia. Então, da próxima vez que alguém disser que você não vai conseguir, apenas sorria. Guarde essa energia e transforme-a em motivação. Cada palavra de descrença é, na verdade, um lembrete do quão longe você está prestes a chegar. E quando o momento da sua vitória chegar, não será necessário dizer nada. Sua ascensão será a resposta. O impossível sempre foi apenas uma ilusão. O que um dia pareceu distante, inalcançável, reservado apenas para uma minoria, agora está batendo à sua porta. Você passou anos acreditando que o sucesso era algo fora do seu alcance, mas essa crença era uma armadilha. A verdade é que o universo nunca colocou barreiras entre você e seus sonhos. Foi a sua própria mente que ergueu esses muros invisíveis. Mas agora essas barreiras estão caindo, e tudo aquilo que parecia inatingível está se tornando realidade. A vida é feita de ciclos, e o ciclo da limitação está terminando para você. A partir deste momento, tudo se tornará mais claro. As oportunidades começarão a aparecer, os caminhos se abrirão e, antes que perceba, estará vivendo a vida que sempre desejou. O que antes parecia um esforço imenso, agora fluirá com naturalidade, porque quando você se alinha com o que é seu por direito, a resistência desaparece. O sucesso não é um privilégio de poucos, é um direito de quem tem coragem de acreditar. E agora, esse direito está sendo reivindicado por você. O que antes parecia impossível agora é garantido. E não há nada nem ninguém que possa impedir isso. A riqueza que está chegando até você não é apenas sobre dinheiro, status ou conforto. Ela tem um propósito muito maior. Você foi escolhido para prosperar, não apenas para si mesmo, mas para impactar vidas, transformar realidades e deixar um legado. A verdadeira prosperidade não é acumulativa, é expansiva. Ela flui, se multiplica, se espalha. E é por isso que quanto mais você compartilha, mais recebe. Muitas pessoas vivem presas a uma visão limitada de sucesso.
Acham que prosperidade é apenas sobre acumular bens materiais, mas a verdade é que a abundância verdadeira vai muito além disso. Quando você prospera de verdade, você se torna um canal de bênçãos para o mundo. Você inspira, levanta, ensina e cria oportunidades para os outros. Você se torna a prova viva de que é possível quebrar ciclos de escassez, de que a vida pode ser muito mais do que apenas sobreviver. Então, entenda, a sua riqueza não é apenas para você. Ela é para a sua família, para a sua comunidade, para aqueles que virão depois de você. Ela é para aqueles que hoje estão na escuridão e que um dia olharão para você como um farol de esperança. Você não foi escolhido para ter apenas uma vida confortável. Você foi escolhido para ser um instrumento de transformação. E isso, sim, é a verdadeira prosperidade. Agora que você compreende que sua riqueza tem um propósito maior, a pergunta é: como você vai usá-la? Porque a verdadeira grandeza não está em quanto você ganha, mas em como você usa aquilo que recebe. O dinheiro pode ser uma ferramenta de impacto gigantesco, mas apenas se for utilizado com sabedoria. Ele pode alimentar sonhos, erguer projetos, mudar destinos. E essa missão agora está em suas mãos. Pense em todas as pessoas que ainda vivem presas à escassez, que nunca tiveram a oportunidade de sonhar além do básico, porque passaram a vida lutando apenas para sobreviver. Agora, imagine que você pode ser a ponte para a mudança na vida delas. Com seus recursos, sua influência e sua visão, você pode abrir portas que jamais seriam abertas sem a sua presença. Sua prosperidade tem um efeito cascata. Ela toca, inspira e muda a realidade ao seu redor. Quando você enxerga o dinheiro dessa forma, ele deixa de ser um peso, uma preocupação, e se torna um instrumento de poder e transformação. Você percebe que foi escolhido não apenas para ser próspero, mas para ser um líder, um exemplo de como a abundância pode ser usada para criar um mundo melhor. Essa é sua missão. E agora chegou o momento de cumpri-la. A fé sempre foi a chave que separa aqueles que vivem na mediocridade daqueles que conquistam o impossível. Enquanto muitos passam a vida esperando por provas antes de acreditar, os verdadeiros vencedores acreditam antes mesmo de ver. A fé não é sobre enxergar a oportunidade diante dos olhos, mas sobre saber que ela já existe, mesmo que ainda esteja oculta. E essa fé é o que abre as portas que parecem trancadas, o que move as montanhas que parecem intransponíveis. A maioria das pessoas limita seus sonhos porque não tem fé suficiente para sustentá-los. Elas acreditam que precisam ver o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, mas a verdade é que os caminhos só se revelam para aqueles que têm coragem de caminhar. Cada grande conquista da humanidade começou com alguém que acreditou em algo antes de ver qualquer evidência. E agora, essa mesma fé precisa estar dentro de você. Se você quer transformar sua realidade, precisa primeiro mudar sua forma de pensar. Precisa desenvolver uma fé inabalável, uma certeza absoluta de que o que é seu já está a caminho. As pessoas de sucesso não são aquelas que nunca tiveram dúvidas, mas aquelas que decidiram seguir em frente mesmo sem garantias. E essa escolha está diante de você agora. Você pode continuar esperando provas, ou pode decidir que sua fé será suficiente. E se você tomar essa decisão hoje, não há porta que permanecerá fechada para você. A vida funciona em ciclos, e tudo o que foi semeado um dia será colhido. Se você passou anos enfrentando desafios, lutando contra a escassez e questionando se suas batalhas algum dia valeriam a pena, saiba que esse tempo de espera chegou ao fim. Agora, você está prestes a entrar na fase da colheita. Tudo aquilo que parecia estar demorando, tudo que parecia distante, está prestes a se materializar na sua vida de forma surpreendente. Não foi em vão. Cada esforço, cada lágrima, cada noite de incerteza teve um propósito maior.
O universo, Deus ou a força superior em que você acredita esteve te preparando para este exato momento. A colheita não acontece da noite para o dia. Ela é resultado de tudo o que foi plantado ao longo da jornada. Mas agora, o tempo de plantar acabou. O que antes exigia esforço excessivo, agora fluirá naturalmente. Você não precisará mais lutar para conseguir o que é seu, porque o que foi determinado para a sua vida já começou a se manifestar. O que você precisa fazer agora é abrir os olhos e reconhecer os sinais. Pequenos acontecimentos já estão mostrando que o fluxo da abundância está se aproximando. E aqueles que souberem perceber isso terão acesso ao que muitos ainda nem imaginam ser possível. Esteja pronto. As portas que pareciam fechadas serão escancaradas diante de você. As oportunidades que pareciam inalcançáveis surgirão no momento exato. Sua única missão agora é aceitar essa nova fase sem medo, sem dúvida, sem resistência. O tempo da colheita chegou, e o que antes era apenas um sonho, agora será sua nova realidade. A verdadeira riqueza não é medida apenas pelo que você acumula, mas pelo impacto que você causa. O dinheiro pode comprar conforto, bens, status, mas sua maior utilidade está no que ele pode construir além de você. Quando você prospera, não é apenas sua vida que muda, mas a vida daqueles ao seu redor. Sua jornada não é apenas sobre o que você pode conquistar, mas sobre o legado que você deixará quando já não estiver mais aqui. Pense nas pessoas mais influentes da história. Elas não foram lembradas apenas por sua fortuna, mas pelo que fizeram com ela. O que você está construindo agora tem um propósito muito maior do que apenas o seu bem-estar. Cada decisão que você toma, cada passo que dá em direção à sua abundância, está criando uma nova realidade para aqueles que virão depois de você. Sua família, sua comunidade, seu círculo de influência, todos serão beneficiados pelo que você está prestes a alcançar. Mas a pergunta que fica é: qual será o seu legado? Como você usará sua prosperidade para fazer a diferença? O dinheiro sozinho não tem valor. O que dá valor a ele é a maneira como é utilizado. E agora, com sua ascensão iminente, você tem a chance de transformar o mundo ao seu redor. Sua prosperidade não será apenas sua, ela será um farol para todos aqueles que ainda não entenderam que a abundância é um direito e não um privilégio. O universo opera em ciclos perfeitos, onde aquilo que você recebe e compartilha sempre retorna multiplicado. A prosperidade não é um destino final, mas um fluxo constante de dar e receber. Muitas pessoas bloqueiam sua própria abundância porque vivem com medo de perder, acumulando riqueza sem permitir que ela circule. Mas o verdadeiro segredo da multiplicação é entender que a bênção nunca se esgota. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Esse ciclo eterno funciona porque a energia da prosperidade precisa de movimento. Quem segura o que recebe, com medo de perder, impede o fluxo e acaba vivendo na escassez. Mas aqueles que entendem que a riqueza é uma corrente, uma onda em movimento, nunca ficam sem. Cada ato de generosidade, cada investimento em algo maior do que você mesmo, retorna multiplicado em formas que você nem imagina. Então, pare de se preocupar com a possibilidade de falta. O que está vindo para você não é algo que pode ser perdido, porque faz parte de um sistema muito maior. Você entrou no ciclo da multiplicação, onde cada recurso se desdobra, onde cada bênção se transforma em novas oportunidades. E essa é a garantia de que sua riqueza nunca se esgotará. O maior erro que as pessoas cometem é achar que precisam merecer a abundância, como se fosse algo que deve ser conquistado por esforço extremo. Mas a verdade é que aquilo que é seu já foi liberado. A abundância não é um prêmio para os mais esforçados, mas um presente para aqueles que sabem recebê-la.
A única coisa que impede muitas pessoas de acessarem essa realidade é a crença de que ainda não estão prontas, que ainda precisam fazer mais, lutar mais, sofrer mais. Mas esse pensamento é uma armadilha. A partir do momento em que você decide aceitar a prosperidade como parte da sua vida, ela começa a se manifestar. Não porque você a conquistou, mas porque finalmente se permitiu recebê-la. O que é seu já foi escrito, já foi determinado, já está pronto para entrar em sua realidade. Tudo o que você precisa fazer agora é dizer sim. Sim para a nova fase, sim para as oportunidades, sim para a certeza de que você não precisa mais batalhar para conseguir aquilo que sempre foi seu por direito. Não complique o que já foi resolvido. Deus já liberou sua abundância. Agora basta você abrir as mãos e recebê-la. A jornada que trouxe você até aqui não foi em vão. Cada obstáculo, cada queda, cada momento de dúvida foram necessários para te moldar e te preparar para este momento. Agora não há mais nada que te impeça. O que antes parecia um sonho distante, algo reservado para poucos, agora é a sua realidade. Você foi escolhido para viver uma vida de grandeza e chegou a hora de reivindicar esse destino. Não há mais espaço para hesitação. O tempo de esperar acabou. O tempo de se questionar, de adiar decisões, de se contentar com menos do que merece, tudo isso ficou no passado. Agora, sua única missão é seguir em frente com confiança, com certeza absoluta de que sua nova vida já começou. E quando olhar para trás, verá que tudo fez sentido, que as dores que enfrentou foram apenas o empurrão que precisava para alcançar algo muito maior. Este é o começo de uma nova era na sua vida, uma era de abundância, de conquistas, de plenitude. Você não precisa mais desejar, sonhar ou esperar. Chegou a hora de viver aquilo que sempre foi seu por direito. Chegou a hora de se tornar tudo aquilo que nasceu para ser.